Meu nome é Helena, tenho 47 anos e durante 20 anos da minha vida, eu fui a pessoa que segurava tudo nas costas. Tudo mesmo. Eu era a irmã que resolvia os problemas de todo mundo, a filha que cuidava dos pais, a tia que buscava sobrinho na escola, a amiga que emprestava dinheiro sem prazo para devolver. Eu trabalhava como assistente administrativa numa empresa de contabilidade aqui em São Paulo, Zona Norte, perto da Vila Maria. Ganhava razoável, nada de luxo, mas dava para pagar minhas contas e ainda sobrava um pouquinho. Morava sozinha num apartamento de 2 quartos que eu comprei com muito suor. Um lugar simples, mas meu. A rotina era sempre a mesma. Acordar às 5h30, pegar 2 ônibus até o escritório, trabalhar das 8 às 18 horas, voltar para casa e ainda atender telefone da família até tarde da noite. Final de semana? Esquece. Tinha sempre alguém precisando de alguma coisa. Minha mãe ligava pedindo para eu ir na casa dela arrumar o chuveiro. Meu irmão mandava mensagem pedindo para eu buscar meu sobrinho na natação porque ele tinha compromisso. Minha irmã aparecia com conta atrasada pedindo ajuda. Eu nunca disse não. Nunca. Porque na minha cabeça era isso que família fazia. A gente se ajuda, né? Só que com o tempo eu comecei a perceber um detalhe. Eu sempre estava disponível, mas ninguém nunca estava disponível para mim. Teve uma vez, em 2019, que eu precisei fazer uma cirurgia. Nada grave, mas era procedimento que exigia anestesia geral e alguém para me buscar no hospital. Eu liguei para o meu irmão, ele disse que tinha jogo do Corinthians. Liguei para minha irmã, ela falou que tinha compromisso com as amigas. Minha mãe disse que não podia porque meu pai não gostava de ficar sozinho. No fim, eu paguei uma vizinha para me acompanhar. Naquela noite, deitada na minha cama, me recuperando sozinha, eu olhei para o teto e pensei: será que alguém realmente se importa comigo? Ou eu só sou útil? Esse papel de Helena resolve tudo começou cedo. Quando eu tinha uns 22 anos, minha mãe ficou doente, nada sério. Mas ela precisava de alguém para levar no médico toda semana. Meus 2 irmãos trabalhavam, então sobrou para mim. Eu também trabalhava, mas como eu era solteira, a lógica deles era: você tem mais tempo, né? Daí para frente virou automático. Qualquer problema era eu. Precisava pagar conta atrasada? Helena. Precisava buscar alguém no aeroporto? Helena. Precisava emprestar dinheiro? Helena. Precisava ouvir desabafo de madrugada? Helena. No trabalho era parecido. Eu era aquela colega que ficava depois do expediente para ajudar os outros a bater meta. Aquela que cobria a folga de todo mundo. Aquela que levava bolo no aniversário dos colegas e organizava a vaquinha para presente. Todo mundo me adorava. Todo mundo me achava incrível. Mas ninguém realmente me conhecia. Eu lembro de uma vez em 2021 que eu fiquei uma semana inteira sem ir no escritório porque estava com uma crise de enxaqueca forte. Quando voltei, sabe o que me perguntaram? Ah, você estava de férias? Ninguém tinha ligado. Ninguém tinha mandado mensagem. Eu simplesmente não fiz falta. Na família era a mesma coisa. Eu era lembrada quando precisavam. Fora isso, eu era tipo um móvel da casa. Estava ali, sempre disponível, mas ninguém parava para perguntar como eu estava. Como eu me sentia, se eu estava cansada, se eu tinha sonhos, se eu precisava de alguma coisa. Naquele momento eu comecei a me sentir como se minha vida só tivesse valor quando eu estava servindo alguém. Como se eu fosse uma ferramenta que as pessoas pegavam quando precisavam e largavam na gaveta quando não precisavam mais. Se você já se sentiu assim, sendo aquela pessoa que segura todo mundo nas costas, mas que ninguém segura de volta, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Teve um episódio em 2022 que me marcou muito. Era aniversário de 30 anos da minha sobrinha, filha da minha irmã. Festa grande, salão alugado, todo mundo da família foi. Eu ajudei a organizar tudo. Fiz a lista de convidados, decorei o salão, encomendei o bolo. No dia da festa eu cheguei e fui direto ajudar a servir os convidados. Fiquei a noite inteira na cozinha lavando louça, arrumando bandeja, servindo comida. Quando a festa acabou, todo mundo foi embora. Ninguém me esperou. Ninguém perguntou se eu queria carona. Eu tive que chamar Uber sozinha,
às 2 da manhã, cansada, com os pés doendo. E aí, no caminho de volta para casa, dentro daquele carro, eu comecei a chorar. Não de raiva, de cansaço, de tristeza, de invisibilidade. Os anos foram passando e as situações foram se acumulando. Pequenas humilhações que sozinhas pareciam bobagem, mas juntas formavam um peso que eu carregava todo dia. Teve o Natal de 2023. Eu, como sempre, fui a anfitriã. Limpei minha casa inteira, decorei, fiz a ceia completa. Peru, farofa, arroz, saladas, sobremesas. Gastei quase 2 salários naquela ceia. A família toda veio, minha mãe, meu pai, meus irmãos, cunhados, sobrinhos. A casa estava cheia, todo mundo rindo, comendo, tirando foto. No meio da festa, eu estava na cozinha terminando de fazer o café, quando ouvi minha irmã conversando com minha mãe na sala. Elas não sabiam que eu estava ouvindo. Minha irmã falou assim: "A Helena tem sorte, né, mãe? Ela não tem marido, não tem filho, não tem preocupação. Deve ser fácil para ela fazer essas coisas." Minha mãe respondeu: "É, realmente. A vida dela é mais tranquila." Eu segurei a xícara de café com tanta força que quase quebrei. "Mais tranquila?" Eu que pagava a conta de luz da casa da minha mãe todo mês, porque meu pai era aposentado e o dinheiro não dava. Eu que emprestava dinheiro para o meu irmão pagar financiamento de carro. Eu que cuidava do cachorro da minha irmã quando ela viajava. Eu que organizava tudo. Mas para elas, minha vida era tranquila, porque eu não tinha família própria. Naquele momento eu engoli o choro. Levei o café para a sala, fingi que estava tudo bem. Mas por dentro, alguma coisa rachou. Depois daquele Natal, começaram a aparecer outras situações. Em janeiro de 2024, meu irmão me ligou pedindo R$3.000 emprestados. Disse que era urgente, que ia devolver em 2 meses. Eu emprestei. Passaram-se 6 meses e nada. Quando eu cobrei, ele ficou bravo comigo. "Você está cobrando família agora, Helena? Que feio!" Em março, minha irmã me pediu para ficar com meus sobrinhos o final de semana inteiro, porque ela ia viajar com o marido. Eu tinha planejado descansar, mas aceitei. No domingo à noite, quando ela veio buscar as crianças, ela nem entrou no meu apartamento. Buzinou lá embaixo, eu desci com eles, ela só falou obrigada pela janela do carro e foi embora. Nem perguntou se tinha dado trabalho, se eu estava bem, nada. No trabalho, em abril, eu fiquei sabendo que a empresa ia promover alguém do meu setor. Eu trabalhava lá há 15 anos. Sempre fui pontual, sempre ajudei todo mundo, sempre fiz hora extra. Quando saiu o comunicado, promoveram o Rafael, um colega que tinha 3 anos de casa. Por quê? Porque ele tinha mais iniciativa. Eu que cobria a folga de todo mundo, que resolvia problema de todo mundo, não tinha iniciativa. Naquele dia, eu sentei na minha mesa, fingi que estava tudo bem, mas por dentro eu estava destruída. Eu percebi que, no trabalho e na família, eu era invisível. Eu só era vista quando precisavam de mim. Fora isso, eu era transparente. O ponto de ruptura aconteceu em agosto de 2024. Meu pai teve um problema de saúde, nada grave, mas ele precisou ficar internado por alguns dias para fazer exames. Minha mãe me ligou às 6 da manhã, dizendo que estava no hospital e pedindo para eu ir lá. Eu faltei no trabalho, fui para o hospital, fiquei lá o dia inteiro. Minha mãe foi embora à tarde porque estava cansada. Eu fiquei. Meu irmão mandou mensagem dizendo que não podia ir porque tinha uma reunião importante. Minha irmã disse que não podia porque tinha que buscar os filhos na escola. Então fiquei só eu. Meu pai ficou internado 4 dias. Nos 4 dias, eu fui a única que ficou com ele. Eu dormi na cadeira do hospital, tomei banho no banheiro do corredor, comi marmita fria. Quando meu pai teve alta, eu chamei Uber, levei ele para a casa da minha mãe, ajeitei ele na cama, deixei tudo organizado. Minha mãe agradeceu, claro, mas de um jeito automático, sabe? Como quem agradece o entregador de pizza. Quando eu voltei para o meu apartamento já era noite. Eu entrei, fechei a porta e olhei em volta. O lugar estava vazio, silencioso, frio. E eu percebi que eu estava exausta, não só do corpo, da alma. Eu sentei no sofá e comecei a pensar.
Quantas vezes alguém da minha família ficou comigo quando eu precisei? Quantas vezes alguém abriu mão de alguma coisa por mim? A resposta era 0. 0 vezes. Aí eu peguei o celular e olhei as mensagens. Dezenas de mensagens de família e amigos pedindo favor, pedindo ajuda, pedindo opinião. Mas nenhuma mensagem perguntando como eu estava. Nenhuma. Eu rolei a conversa toda para trás. Semanas, meses, nada. Sempre eu perguntando pelos outros. Nunca ninguém perguntando por mim. Foi naquele momento que eu tive uma ideia. Radical, assustadora, mas necessária. Eu decidi testar. Eu ia sumir. Ia me afastar de propósito para ver quanto tempo levava até alguém notar. Até alguém se importar. Até hoje eu me pergunto se eu estava sendo dramática ou se eu só precisava de uma prova real de que minha vida importava para alguém. E você, no meu lugar, teria coragem de fazer esse teste? De se afastar só para ver quem realmente liga? Me conta nos comentários. Eu quero muito saber. No dia seguinte, que era uma quinta-feira de agosto de 2024, eu acordei com uma calma estranha. Tomei café, arrumei a casa e comecei a executar meu plano. Não ia ser um sumiço escandaloso. Ia ser sutil, natural. Eu simplesmente ia parar de estar disponível. Primeira coisa, eu silenciei todos os grupos de família no WhatsApp. Não saí, só silenciei. Parei de responder mensagens rapidamente. Se alguém mandava algo, eu deixava no visto ou nem abria. No trabalho, eu comecei a sair no horário. Não fiquei mais depois do expediente. Não cobri mais folga de ninguém. Quando alguém pedia ajuda, eu dizia, não vou conseguir hoje. Nas primeiras semanas foi difícil. Eu me sentia culpada. Toda vez que o celular tocava e eu via que era minha mãe, meu irmão ou minha irmã, meu coração acelerava. Mas eu respirava fundo e não atendia. Deixava cair na caixa postal. Às vezes eu ouvia depois. Eram sempre pedidos, nunca era. Oi, Helena, tudo bem? Tô com saudade. Era sempre. Helena, você pode... Passou um mês. Ninguém perguntou por que eu estava distante. No trabalho, ninguém comentou nada. Eu continuei fazendo meu trabalho, mas sem ajudar os outros. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. As pessoas resolviam seus próprios problemas. A empresa não quebrou porque eu parei de fazer hora extra. Na família passou setembro inteiro e ninguém me ligou para saber como eu estava. Minha mãe mandou umas 3 mensagens pedindo coisas. Helena, você pode ir aqui comigo? Helena, você tem aquele dinheiro para me emprestar? Eu respondia seco. Não vou conseguir. E pronto. Fim de conversa. Outubro chegou. 2 meses de afastamento proposital. Eu estava me sentindo mais leve, mas ao mesmo tempo mais triste, porque eu já sabia a resposta do teste. Ninguém tinha notado. Ninguém tinha perguntado. Helena, você tá bem? Você tá diferente? Ninguém. Teve um domingo, dia 20 de outubro, que era aniversário da minha mãe. Todo ano eu organizava o almoço, comprava o bolo, decorava. Esse ano eu não fiz nada. Não mandei mensagem, não liguei, não fui. Fiquei em casa, no silêncio. Esperei o dia inteiro para ver se alguém ia me ligar, perguntando onde eu estava. Ninguém ligou. À noite, minha irmã mandou uma mensagem no grupo da família. Almoço da mãe foi ótimo, todo mundo veio. E postou foto. Tinha meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, meu pai, minha mãe. Eu não estava. E ninguém tinha estranhado. Ninguém tinha perguntado por mim. Eu apaguei minha resposta 3 vezes antes de enviar. No fim, só escrevi, que bom, e desliguei o celular. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Não ia ser um teste temporário. Ia ser permanente. Eu ia recomeçar. Sem avisar, sem explicação, sem despedida. Em novembro de 2024, eu pedi demissão do meu trabalho. Juntei minhas economias, vendi alguns móveis e aluguei meu apartamento. Eu tinha uma amiga de infância que morava em Florianópolis e sempre me convidava para visitar. Eu liguei para ela, expliquei rapidamente que eu precisava de um recomeço. E ela me ofereceu a casa dela até eu me organizar. Eu não contei para a família, não contei para ninguém do trabalho, só enviei o pedido de demissão formal e pronto.
No dia 28 de novembro de 2024, uma quarta-feira, eu peguei 2 malas, tranquei meu apartamento e fui para o aeroporto. Dentro do avião, eu olhei para a cidade de São Paulo lá embaixo, ficando pequena. E pela primeira vez em 20 anos, eu me senti livre. Não tinha celular tocando, não tinha ninguém pedindo nada, não tinha culpa, só silêncio. Quando eu cheguei em Florianópolis, minha amiga me recebeu de braços abertos. Ela não fez perguntas demais, só me abraçou e disse: "Fica o tempo que precisar." Nos primeiros dias, eu só dormi. Dormi como eu não dormia há anos, sem acordar no meio da noite com mensagem de família, sem despertador às 5h30, só dormi. Depois de uma semana, comecei a explorar a cidade. Andei na praia, tomei sol, comi açaí, conversei com desconhecidos e o mais estranho, ninguém ali me conhecia. Ninguém esperava nada de mim. Eu era só Helena, não a Helena que resolvia tudo, só a Helena. Eu troquei de número de telefone. Avisei só minha amiga e mais 2 pessoas que realmente importavam para mim. Bloqueei todo mundo da família. Bloqueei colegas de trabalho. Virei a página, literalmente. Passou dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses sem contato nenhum com minha antiga vida. Até que em março de 2025, minha amiga me mostrou uma mensagem que ela tinha recebido da minha irmã no Instagram. A mensagem dizia: "Você sabe onde a Helena está? Ela sumiu. A gente está preocupado." Preocupado. 4 meses depois, minha amiga me perguntou se eu queria responder. Eu olhei para a mensagem, respirei fundo e disse: "Não, deixa assim." Porque eu percebi uma coisa: eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados com a ausência da pessoa que resolvia os problemas deles. Eles não sentiam falta de mim, sentiam falta do que eu fazia por eles. Hoje, em fevereiro de 2026, eu estou morando em Florianópolis, trabalhando como freelancer de contabilidade, vivendo uma vida simples, mas minha. Eu não tenho mais contato com minha família, não por raiva, mas por proteção. Porque eu aprendi que não é egoísmo se afastar de quem te faz invisível. É sobrevivência. Às vezes eu penso se eu fui radical demais, se eu devia ter conversado, explicado, dado uma chance. Mas aí eu lembro, eu passei 20 anos dando chances. Eu passei 20 anos sendo a pessoa que segurava todo mundo. E quando eu desapareci, levou 4 meses para alguém perguntar onde eu estava. Não era amor, era conveniência. E eu não quero mais ser conveniente para ninguém. Eu quero ser essencial, ou nada. Até hoje eu não sei se fiz certo ou errado. Só sei que fiz o que meu coração aguentava fazer naquele momento. Se fosse você no meu lugar, teria tomado a mesma decisão? Ou teria tentado algo diferente? Deixa sua opinião nos comentários. Eu leio todos.